Fala pessoal, no nosso planeta existe um grande número de lugares e fenômenos misteriosos que nem os mais eminentes cientistas conseguem explicar. Eles argumentam, constroem hipóteses, discutem entre si, mas esses mistérios permanecem sem solução e continuam a confundir tanto os estudiosos como as pessoas comuns. No vídeo de hoje falaremos sobre um desses lugares inexplicáveis. Pronto para uma jornada rumo ao desconhecido? Então vamos lá! Na parte ocidental do deserto do Saara, na parte que pertence à Mauritânia, próximo à cidade de Oudani, se encontra um dos lugares mais surpreendentes e misteriosos do planeta, a estrutura Richat, apelidada de Olho da África. Ela realmente parece um olho com pupila, íris, pálpebras e até vasos sanguíneos. Estes elementos são estranhamente unidos pelos detalhes paisagísticos. Os círculos misteriosos criados por uma força desconhecida no meio do deserto atraem viajantes e pessoas interessadas em casos sobrenaturais de todo o mundo. A verdade é que, estando no local, você dificilmente poderá encontrar algo fora do comum. Os círculos são simplesmente enormes e, estando neles, dificilmente é possível distinguir os outros, já que o diâmetro do contorno externo é de cerca de 50 quilômetros. É claro que, com uma escala tão impressionante, os anéis podem ser observados apenas de lugares altos, se você for, por exemplo, um pássaro. Mas só há desertos por todos os lados e as montanhas não são altas o suficiente para poder ver a estrutura misteriosa de cima delas. É por isso que durante anos esses enormes anéis permaneceram desconhecidos para a humanidade. Mas com a chegada da era espacial, nos anos 60, tudo mudou. Os círculos misteriosos ficaram famosos depois de aparecerem nas fotos tomadas pela missão Gemini 4 em 1965. Durante muito tempo, a estrutura de Richat serviu como ponto de referência para os astronautas em órbita, pois era um objeto claramente visível na vasta extensão de um deserto normal. O lugar servia como uma espécie de estrela polar para aqueles que estavam entre as estrelas. Por exemplo, o astronauta Valentin Lebedev observou a Richat estando a bordo da estação Salyut 7 no dia 24 de outubro de 82 e a comparou com uma pirâmide infantil e anéis multicoloridos. Enquanto os astronautas observam estranhos anéis lá do céu, os cientistas em terra tentavam entender a origem da estrutura de Richat. Surgiram várias versões científicas sérias, sendo a mais óbvia delas, é claro, a queda de um meteorito. Afinal, se uma formação circular é encontrada na Terra, é muito provável que um corpo celeste esteja envolvido. Além disso, dizem que nos tempos antigos nosso planeta recebia impacto de meteoritos com muito mais frequência do que hoje. Então, por que a estrutura de Richat não poderia ser uma consequência de um desses impactos? Mas as explicações dos defensores da teoria da cratera sobre a forma plana da base da estrutura soa pouco convincente. A Richat não tem a profundidade característica ou os traços de um impacto de um meteoro, coisas que costumam ser observadas em crateras formadas por essas colisões. No Saara só existem círculos misteriosos e planos no solo. A segunda versão é mais interessante. Ela sugere que a estrutura é a boca de um vulcão extinto. Depois de analisar as imagens desse objeto geológico e compará-las com objetos semelhantes em Marte, em Mercúrio e na Lua, os cientistas sugerem uma versão aparentemente irrefutável de sua origem vulcânica. Afinal, se em outros planetas esses anéis foram formados devido a vulcões, por que isso não aconteceria na Terra? Parece bem lógico. De acordo com esta versão, a origem da estrutura no meio do deserto na Mauritânia é explicada pela erosão secular de um vulcão, o que terminou formando o estranho olho. Mas estudos subsequentes forçaram muitos cientistas a reconsiderar suas opiniões e duvidar seriamente das evidências. A estrutura de Richat não pode ser o resultado de uma erupção vulcânica, porque sua formação é predominantemente composta por rochas dolomíticas sedimentares e não há absolutamente nenhuma rocha vulcânica e efusiva. Em outras palavras, se houvesse um vulcão ali, existiriam alguns fragmentos da sua erupção, mas não há nada assim em Richat. Além disso, os geólogos não conseguiram encontrar sinais de uma cúpula vulcânica em sua parte central. Para os cientistas, a hipótese mais plausível é a de que o olho
Vermelho da África foi formado por processos geológicos naturais. Primeiro houve um levantamento da crosta terrestre e depois as correntes de vento e água entraram em ação. Isso durou tanto tempo que um misterioso olho de muitos quilômetros de extensão apareceu em nosso planeta. Mas mesmo essa teoria não dá uma explicação concreta para a geometria exata da Richat. Nem o vento nem a água tinham uma bússola, não é mesmo? Então de onde vieram esses círculos quase perfeitos no meio do deserto? Quando parecia que todas as versões possíveis já tinham sido esgotadas, uma nova e inesperada ideia, porém digna de nota, apareceu. Atlântida. Espera aí, muita calma. Uma civilização mítica perdida há muitos séculos não é lá uma explicação científica muito boa para a origem dos círculos no meio do Saara, especialmente porque a Atlântida estaria debaixo d'água, certo? E aqui temos um deserto. Não tem muito a ver uma coisa com a outra. Bem, na verdade, nem tudo é tão simples quanto parece à primeira vista. Alguns pesquisadores acreditam que o desaparecimento da Atlântida sob o oceano nos anos 11.600 a.C. coincidiu com uma colisão de um cometa com a Terra, que, como muitos estudiosos sugerem, poderia ter causado o início da Era do Gelo. Além disso, o impacto tão forte do grande objeto no nosso planeta certamente teria provocado desastres, incluindo terremotos, erupções vulcânicas e, claro, tsunamis. E depois disso teria causado a mudança no nível do mar global. Então por que o Saara não poderia terminar debaixo d'água? Hoje em dia, a costa do Atlântico está a apenas 470 quilômetros de Richat, o que naturalmente não é uma distância muito grande para desastres naturais. Mas tudo isso é apenas uma especulação sobre o que poderia ter acontecido milhares de anos atrás, e elas não têm bases científicas. Ou será que há evidência? Todas as informações sobre a Atlântida que sobreviveram até os dias atuais foram encontrados nos escritos do antigo filósofo grego Platão em 2 diálogos, Timeu e Crítias. Segundo Platão, a Atlântida tinha uma estrutura circular, 2 áreas de terra e 3 zonas de água, representadas por círculos concêntricos alternados entre si. A Richat tem exatamente a mesma forma, exceto pela ausência da água no meio do Saara, é claro. E esta é apenas uma das estranhas coincidências. O diâmetro da cidade, de acordo com o filósofo, era de 127 estádios, uma medida grega de comprimento daquela época equivalente a cerca de 23,49 quilômetros. Comparamos com Richat? Naturalmente, não conseguimos medir a distância exata de uma borda a outra do círculo sem participar de uma expedição ao Saara, mas é possível usar a ferramenta de medição do Google Maps. São 23,5 quilômetros. Apenas mais uma coincidência? Vai ver, a natureza e os processos geológicos combinaram com Platão o tamanho dos círculos que criariam. Além disso, a ilha central também tem tamanho similar, de menos de 1 quilômetro. Mas Platão descreveu não apenas a cidade em si, mas também a paisagem ao seu redor. Ele mencionou, por exemplo, que no norte de Atlântida havia montanhas com numerosos rios e cachoeiras. Nós fomos olhar no mapa e descobrimos que há montanhas, localizadas no norte de Richat, formando a pálpebra do olho do Saara. No entanto, já não podemos dizer que há rios e cascatas no deserto. Porém, muito tempo passou e as coisas podem ter mudado drasticamente desde então. Os desastres naturais, a era do gelo, o oceano recuou e a terra antes fértil ficou quase sem vida. E a propósito, reparem nestas faixas que se parecem com veias. Sim, exatamente como leitos de rios secos. Além das montanhas e rios, Platão também escreveu que ao sul de Atlântida havia uma planície alongada. Agora há um deserto em seu lugar, mas o número de coincidências até agora é muito estranho. As pedras brancas, pretas e vermelhas são extraídas nas profundezas das ilhas Mediana e nos anéis de terra interior e exterior, descreveu Platão. Adivinha de que cor são as pedras encontradas na estrutura de Richat? Exatamente. No entanto, há uma discrepância séria com o texto do antigo filósofo grego. Platão disse que a Atlântida se encontrava além das colunas de Hércules, isto é, nas águas do Estreito de Gibraltar, entre os territórios atuais de Marrocos e Espanha. Mas se você olhar para o mapa e medir a distância, a discrepância é de
cerca de 1.500 quilômetros. E isto na descrição exata, sim, de tudo que se refere a Atlântida. Será que o Platão calculou tão mal assim? Talvez o filósofo soubesse precisamente da história de Atlântida, mas o território onde está localizada a Richat na época do Platão não tinha sido suficientemente estudado e era mais fácil indicar uma localização aproximada da antiga cidade, além das colunas de Hércules. Teoricamente, o Saara também está além delas. Tudo depende de como olhamos. Mas vamos deixar o Platão de lado. O fato de que realmente existiu alguma civilização antiga no território do Saara no passado é comentado em todo o mundo por respeitados historiadores modernos, tais como Boris Bogaevsky. Ele diz que as evidências do povo de Atlântida estão nos Tuaregs. Sua versão é muito parecida à do pesquisador alemão Borchardt, um egiptólogo conhecido como o homem que descobriu Nefertiti. O Borchardt sugere que devemos buscar evidências dos Atlantes próximo à Tunísia. Então, por que não na estrutura de Richat? Temos certeza que alguns de vocês estão se preparando para escrever um comentário falando que se os cientistas decidiram que os círculos foram formados por processos geológicos, então foi isso mesmo que aconteceu. Afinal, os geólogos sabem do que estão falando e toda essa conversa sobre Atlântida não passa de um conto de fadas. Mas quem disse que ambas as teorias não podem ser verdadeiras? Será que uma civilização antiga, ao encontrar uma localidade adequada, não poderia construir nela uma grande cidade, tão bela que até hoje habita a imaginação das pessoas de todo mundo? Eles não podiam, por acaso, construir paredes, pontes e colunas sobre os círculos naturais existentes? Até agora, nenhuma escavação no território da estrutura de Richat, nem as investigações de cientistas foram capazes de dar uma resposta exata sobre o que exatamente é esse olho do deserto. Isso significa que a grande descoberta da verdadeira origem dos Anéis de Richat continua à nossa espera.